Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Ouvido Mágico. E você vai ouvir agora mais um capítulo do livro Razão e Sensibilidade, de Jane Austen, publicado pela primeira vez em 1811. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Boa história! Capítulo 38. A Sra. Jennings mostrava-se muito calorosa na apreciação da conduta de Edward, mas apenas Elinor e Marianne conheciam-lhe o mérito. Apenas elas sabiam o quão pouco ele havia sido tentado a ser desobediente e como era pequeno o prêmio que receberia por tê-lo feito além da consciência de ter agido certo, que era a única coisa que poderia restar-lhe depois da perda de amigos e da fortuna. Elinor glorificava a integridade de caráter dele e Marianne perdoava-lhe todas as ofensas diante da compaixão que sentia pela magnitude do castigo. Mas apesar de que a confiança entre eles fora restaurada ao seu estado inicial por essa descoberta pública, as irmãs Dashwood não gostavam de pensar nesse assunto quando não se encontravam uma em companhia da outra. Elinor evitava fazê-lo por princípio, porque, também por causa das ternas e positivas afirmativas de Marianne, tinha a tendência a acreditar cada vez mais que Edward nutria algum afeto por ela, um fato esse que preferia esquecer para sempre. Já com Marianne, sua coragem enfraquecia quando pensava no acontecido e tornava-se cada vez mais insatisfeita consigo mesma ao comparar a conduta de Elinor e a dela em casos tão semelhantes. Sentia toda a força da comparação, mas esse fato não a fazia ter maior empenho em reagir, como sua irmã esperava. Ao contrário, envolvia-se na amargura da autocensura, lamentando amargamente nunca ter se esforçado de fato para sobrepujar a tristeza. Em vez de incentivo, essa atitude trazia-lhe a tortura da penitência sem a esperança do perdão. Sua mente achava-se debilitada demais para que ela pudesse, ao menos, pensar em reagir e, em um círculo vicioso, desanimava-a ainda mais. Durante 1 ou 2 dias, não souberam de nenhuma outra novidade, seja de Farley Street, seja do edifício Bartlett. Apesar de já saberem tudo o que havia acontecido, a Sra. Jennings dera-se a um trabalho incansável a fim de ampliar o mais possível esse conhecimento. Todavia, nada conseguira que fosse digno de atenção. Desse modo, decidiu fazer uma visita de conforto e investigação para as primas, assim que pudesse. Nada a impediu de ir vê-las logo, a não ser um número de visitantes maior do que o de costume. Ao terceiro dia, a partir daquele em que haviam sabido do caso, era um domingo tão bonito e ensolarado que levou muita gente para o Jardim Kensington, apesar de que se encontravam apenas na segunda semana de março. A Sra. Jennings e Elinor faziam parte dessas pessoas, porém Marianne, que sabia da presença dos Willoughby na cidade, preferira ficar em casa a se aventurar em um local público. Uma conhecida íntima da Sra. Jennings juntou-se a elas pouco depois de haverem entrado no jardim, e Elinor gostou que a dama as acompanhasse na caminhada, uma vez que as duas poderiam conversar entre si, deixando-a livre para pensar. Não viu os Willoughby, não viu Edward, nem ninguém que a interessasse, fosse para ficar alegre ou triste. Passado algum tempo, para sua grande surpresa, viu-se de repente ao lado da senhorita Steele, que, apesar de se mostrar um tanto sem jeito, expressou grande alegria por encontrá-las e, ao receber encorajamento da Sra. Jennings, separou-se de seu grupo por alguns momentos, a fim de caminhar junto com elas. Imediatamente, a Sra. Jennings sussurrou para Elinor: "Tire tudo o que puder dela, minha querida. A senhorita Anne irá responder a qualquer coisa que você lhe perguntar. Como vê, preciso continuar dando atenção à Sra. Clark." Foi uma sorte tanto para a curiosidade da Sra. Jennings quanto para a de Elinor que Anne Steele estivesse disposta a falar sem ser indagada. Caso contrário, não ficariam sabendo de nada. "Estou tão contente por encontrar a senhorita", declarou ela, dando familiarmente o braço para Elinor. "É a pessoa que eu mais queria encontrar nesse mundo." E, abaixando a voz: "Creio que a Sra. Jennings já sabe de tudo. Ela está muito zangada?" "Com a senhorita? Acredito que não."
Isso é bom. E Lady Middleton? Ela está zangada? Não creio que seja possível Lady Middleton se zangar. Fico espantosamente feliz com isso. Graças a Deus. Estou tão cansada dessa confusão. Nunca na minha vida vi Lucy com tanta raiva. No começo, ela jurou que nunca mais me daria um chapéu novo, que não faria mais nada para mim enquanto vivesse. Agora já se acalmou e voltamos a ser amigas como antes. Veja, ontem à noite ela fez esse laço novo para o meu chapéu e colocou essa pena. Estou achando que a senhorita também vai rir de mim, porque não posso usar fita cor-de-rosa. Pouco me importa se essa é a cor preferida do doutor. De minha parte, tenho certeza, eu nunca poderia saber que ele gosta mais dessa cor do que de qualquer outra, se o doutor não tivesse mencionado a preferência, por acaso. Meus primos e primas caçoaram tanto de mim. Juro que às vezes nem sei como aparecer diante deles. A jovem continuou tecendo considerações sobre esse assunto, a respeito do qual Elinor nada tinha a dizer, até que voltou a falar sobre a irmã e o que havia acontecido. Bem, senhorita Dashwood, disse com ar triunfante, toda essa gente pode dizer o que quiser sobre a declaração do Sr. Edward, de que nunca deixaria Lucy, mas não são coisas que eu deva repetir para a senhorita. São uma vergonha os comentários mal-intencionados que andam espalhando por aí. Seja o que for que Lucy possa pensar sobre si mesma, compreende? Não é da conta de ninguém dizer que ela é isso ou é aquilo. Até agora não ouvi nenhum comentário desse tipo, eu posso assegurar-lhe, garantiu Elinor. Oh, não mesmo? Mas andaram falando, sei disso muito bem, e foi mais de uma pessoa que o fez. Por exemplo, a senhora Godby disse para a senhora Sparks que ninguém em seu juízo perfeito poderia esperar que a senhora Ferrars desistisse de uma moça como Lady Morton, com 30.000 libras, para ficar com Lucy Steele, que nada tem de seu. Eu mesma ouvi isso da boca da senhora Sparks, e meu primo Richard, quando soube do que acontecera, demonstrou ter medo que o Sr. Ferrars desistisse de Lucy. Sou obrigada a confessar que também pensei isso, quando Edward não apareceu para nos visitar por 3 dias. Acredito de coração que até mesmo minha irmã deu tudo por terminado, porque fomos para a casa de meu irmão na quarta-feira e, ao voltar, nada soubemos dele na quinta, na sexta-feira e nem no sábado. Não tínhamos ideia do que podia ter-lhe acontecido. Lucy pensou em escrever-lhe, mas seu orgulho não permitiu que o fizesse. Entretanto, nessa mesma manhã, ele chegou no momento em que íamos sair para ir à igreja. Aí ficamos sabendo de tudo. Como Edward fora chamado para ir a Harley Street na quarta-feira, o que a mãe e os outros disseram a ele, como ele se opusera a todos, declarando que amava a Lucy e a ninguém mais, que era com Lucy que iria casar-se e com ninguém mais. Soubemos também que, como ele ficara muito aborrecido com tudo aquilo que se passara, montara em seu cavalo e cavalgara pelos campos, sem destino certo. Ficou numa estalagem na quinta e sexta-feira inteirinhas, para poder pensar bem e com bastante calma. Depois de considerar tudo muitas vezes, disse ele, chegara à conclusão de que uma vez que já não tinha fortuna e nem nada de seu, seria reprovável exigir que minha irmã mantivesse o noivado, e iria ser uma grande perda para ela, uma vez que ele possui apenas 2.000 libras por ano, sem nenhuma possibilidade de ter alguma coisa a mais. Disse também que iria seguir a carreira eclesiástica, que não teria nada além de um presbitério pobre em alguma cidadezinha, e perguntava-se como eles poderiam viver apenas com isso. Afirmou que não suportava obrigar Lucy a aceitar um futuro como esse, quando poderia perfeitamente arranjar uma situação melhor e, portanto, se ela ainda tinha alguma estima por ele, pedia-lhe que rompesse o compromisso e o deixasse ao seu destino. Ouvi-o dizer isto tudo com a maior simplicidade possível. Por respeito a ela, por consideração a ela, Edward não pronunciou uma só palavra sobre estar disposto a desistir, nem deu a menor demonstração a respeito. Posso jurar que não foi dita uma só sílaba de que ele se cansara dela, que queria casar-se com a filha de Lady Morton, ou qualquer outra coisa parecida. Mas Lucy não quis absolutamente saber do que ele dizia, e respondeu-lhe de maneira direta, com todas as demonstrações de um doce amor e todo o mais. A senhorita sabe. Oh, é claro, há coisas que não se devem repetir, entende? Bem, Lucy disse-lhe diretamente que não tinha a menor ideia de romper o noivado, pois era capaz de viver em sua companhia, mesmo que tivesse uma ninharia, que quanto menos rico ele fosse, mais alegria teria em participar de sua vida.
Então ele ficou espantosamente feliz e falou durante algum tempo sobre o que iriam fazer. Concordaram em que ele ingressasse na vida eclesiástica e em que esperariam que tivesse seu presbitério para se casarem. Aí eu não pude ouvir mais nada porque minha prima me chamou lá de baixo para avisar que a Sra. Richardson havia chegado com sua carruagem para nos trazer ao Jardim Kensington. Desse modo, vi-me forçada a entrar na sala e interrompê-los para perguntar se Lucy queria ir, mas ela não quis deixar Edward. Então eu subi a fim de pôr meias de seda e sair com a Sra. Richardson. Não entendi o que a senhorita quis dizer com interrompê-los, comentou Eleanor. Será que significa que não se encontrava na sala com eles? Não, não é o nosso hábito. Ora, senhorita Dashwood, acha que um casal pode namorar quando há mais alguém presente? Oh, que vergonha! A senhorita devia saber dessas coisas, rindo com afetação. Não, não. Eles se encontravam fechados na sala de visitas, sozinhos, e ouvi tudo escutando atrás da porta. Como? Eleanor não cabia em si de espanto. A senhorita acaba de me repetir coisas que ficou sabendo por escutar atrás da porta. Sinto não ter ficado a par disso antes, pois com certeza não iria permitir que a senhorita me transmitisse particularidade de uma conversa da qual não participou pessoalmente. Como teve coragem de ser tão pouco leal com sua irmã? Ah, por favor, não é nada disso. Apenas fiquei bem junto da porta e ouvi tudo o que deu para ouvir. Tenho certeza de que Lucy faria a mesma coisa comigo, pois há 1 ou 2 anos, quando Martha Sharp e eu tínhamos nossos segredos, ela não hesitava em esconder-se dentro de armários ou junto da lareira para ouvir o que nós dizíamos. Logo, Edward estará indo para Oxford, mas no momento ele mora na Pall Mall. Que mulher ruim a mãe dele, não acha? Seu irmão e a sua cunhada também não são lá muito bonzinhos. No entanto, não posso dizer o mesmo de vocês. Para terem certeza de que iríamos embora mesmo, os Dashwood mandaram o cocheiro nos levar na carruagem deles, e isso foi mais do que eu esperava. Quanto a mim, estava aflita pelo medo que a sua cunhada nos pedisse de volta as cestinhas de costura que nos havia dado há uns 2 dias. Como nada foi dito a respeito, tratei de guardar a minha para que ninguém a visse. Edward disse que tem uns negócios a resolver em Oxford, que vai ficar lá por uns tempos e que depois, assim que se explicasse com o bispo, seria ordenado. Imagino como será o presbitério dele. Que divertido! Eu daria a vida para saber o que meus primos vão pensar quando ficarem sabendo. Garanto que me dirão que eu poderia escrever para o doutor, contando-lhe que Edward vai viver à custa do benefício eclesiástico do presbítero. Sei que farão isso, mas tenho certeza de que eu não farei uma coisa destas por nada neste mundo. Ora, vou responder-lhes, gostaria de saber de onde vocês tiraram essa ideia. Eu escrever para o doutor. Imaginem. Pelo menos, ponderou Eleanor, é um conforto estar preparado para o pior. A senhorita terá sua resposta pronta. A senhorita Steele ia fazer algum comentário sobre o mesmo assunto, mas achou mais conveniente voltar para o seu grupo. Aí vem os Richardson. Tenho ainda muita coisa para contar à senhorita, porém não posso ficar mais tempo longe dos meus amigos. Posso assegurar-lhe que são pessoas muito gentis. Ainda não tive ocasião de conversar com a Sra. Jennings sobre o que ocorreu, mas, por favor, diga-lhe que fiquei feliz ao saber que ela não está zangada conosco, assim como Lady Middleton. Diga também que se algo fizer com que a senhorita e sua irmã tenham de ir embora, caso a Sra. Jennings precise de companhia, garanto que teremos a maior das alegrias em ficar ao seu lado por quanto tempo ela desejar. Acredito que Lady Middleton não pretenda nos oferecer mais hospedagem nesta temporada. Até logo. Sinto muito a senhorita Marianne não estar também aqui. Dê-lhe carinhosas lembranças minhas. Aqui corre-se o risco de enlamear nosso melhor vestido de musselina. Imagino que a senhorita também esteja com medo de sujar o seu. Foi essa a maior preocupação dela ao despedir-se. Em seguida, teve tempo apenas para cumprimentar rapidamente a Sra. Jennings, antes que a Sra. Richardson reclamasse sua presença. Dessa maneira, Eleanor ficou sabendo novos fatos que alimentariam sua meditação por algum tempo, se bem que, na verdade, houvesse sabido pouquíssima coisa que ainda não tivesse previsto ou imaginado. O casamento de Edward com Lucy achava-se firmemente determinado, mas a data em que teria lugar permanecia ainda muito incerta. Tudo dependeria, como havia pensado, da ordenação e nomeação, detalhes que no momento não tinham nenhuma possibilidade de se concretizar imediatamente.
Assim que voltaram para a carruagem, a Sra. Jennings demonstrou-se ávida por informações, mas Elinor pretendia transmitir o menos que pudesse dos detalhes que haviam sido conseguidos, antes de mais nada, de maneira tão desleal. Limitou-se a mencionar particulares que considerou que a própria Lucy revelaria por achá-los inconsequentes, o prosseguimento do noivado e os meios adotados para que o casamento pudesse realizar-se. Foi tudo o que passou adiante, o que provocou uma observação automática por parte da Sra. Jennings. Esperar por um presbitério? Ai, todos nós sabemos como isso acabará. Eles vão esperar um ano e, aborrecidos com a espera, acabarão por contentar-se com o cargo de coadjutor de 50 libras por ano e viverão com isso, mais os juros das 2.000 libras dele e o pouco que o Sr. Steele e o Sr. Pratt possam dar a ela. Vão ter um filho por ano e, que Deus os ajude, serão muito pobres. Preciso ver o que posso oferecer-lhes. Vão precisar de 2 criadas e 2 criados, como eu já disse outro dia. Não, será melhor se pegarem uma moça para todo o trabalho. Agora, a irmã de Betty não vai servir-lhes mais. Na manhã seguinte, entregaram a Elinor uma carta de 2 pente postais, escrita pela própria Lucy. Dizia o que se segue. Edifício Bartlett, março. Espero que a minha querida senhorita Dashwood me perdoe pela liberdade de escrever-lhe, porque sei que a amizade que me dedica a deixará contente por receber notícias a meu respeito e de meu pobre Edward. Depois dos problemas que tivemos ultimamente, contudo, não há mais lugar para pedidos de desculpa, mas sim para que se diga que, graças a Deus, se bem que tenhamos sofrido horrivelmente, agora estamos ambos bem e felizes, como sempre deveremos estar, um no amor do outro. Sofremos severos julgamentos e grandes perseguições. No entanto, ao mesmo tempo tivemos a alegria de conhecer grandes amigos, e a senhorita não é a última entre eles, cuja imensa bondade eu deverei sempre lembrar com gratidão, assim como Edward, com quem falei a respeito. Tenho certeza de que a senhorita ficará contente em saber, assim como a minha querida Sra. Jennings, que passei 2 horas felizes com ele ontem à tarde. Edward não quis nem sequer ouvir falar de nos separarmos, se bem que eu tenha sugerido, como era meu dever fazê-lo, que rompêssemos nosso compromisso para o seu bem e, se ele houvesse aceitado, eu desapareceria da sua vida para sempre. Todavia, ele respondeu-me que isso nunca iria acontecer, que não se importava com a raiva de sua mãe, desde que pudesse ter meu afeto. Nossas perspectivas não são muito brilhantes, com certeza, mas vamos aguardar e ter esperança de que tudo seja melhor. Edward deverá ordenar-se logo, e, se estiver no poder da senhorita recomendá-lo a alguém que precise de um pastor no presbitério de sua cidade, tenho certeza de que não se esquecerá de nós. Confio também em que a querida Sra. Jennings queira dizer uma boa palavra a nosso respeito para Sir John, ou para o Sr. Palmer, ou, ainda, para algum amigo que nos possa ajudar. A pobre Anne tem se penitenciado demais pelo que fez, mas agiu daquela maneira sem querer causar mal, por isso não a censuro. Espero que a Sra. Jennings não veja inconveniente em nos fazer uma visita, pois gostaríamos que ela viesse em qualquer uma dessas manhãs. Seria uma grande alegria para mim e meus primos. Ficariam orgulhosos em conhecê-la. O papel avisa-me que está no momento de encerrar, e o faço enviando as mais profundas e respeitosas lembranças para ela, para Sir John e Lady Middleton, para as adoráveis crianças, quando a senhorita tiver a oportunidade de vê-las, e meu amor à senhorita Marianne. Assim que terminou de ler, ciente de qual era o real desejo da missivista, Elinor passou a carta para a Sra. Jennings, que entremeou a leitura com muitos comentários de satisfação e prazer. Muito bem, sem dúvida. Como ela escreve bonito. Muito digno deixá-la à vontade para ficar livre se o quisesse. Assim é a pequena Lucy. Pobre alma. Eu queria tanto poder arranjar-lhes um presbitério, com todo o meu coração. Ela chamou-me de querida Sra. Jennings. A senhorita viu? É a jovem de coração mais bondoso que já passou por este mundo. Posso dar minha palavra sobre isso? Esta sentença está muito bem construída. Sim, sim. É claro que irei visitá-la. Como ela é atenciosa, pensou em todos. Obrigada, minha querida, por ter me mostrado a carta. É a carta mais bonita que já vi e dá um grande crédito ao coração e à cabecinha de Lucy.